Olá, sejam bem-vindos à live de hoje. Já estamos online, já estou percebendo algumas pessoas que estão adentrando. Sejam todos bem-vindos, tá? Haveremos hoje, na noite de hoje, abordarmos um tema muito interessante, as suas reflexões, tá? Eu tenho certeza que vocês não sairão mais os mesmos daqui. Então vão chegando, vão se acomodando. Como eu já falei na live anterior, alguns de vocês me conhecem, outros pode ser que não me conheçam. Então eu sou Roberto Santos, eu sou psicanalista, também sou coach de crescimento pessoal e PNL Practitioner. PNL, para quem não conhece, é uma sigla que significa Programação Neurolinguística. E eu trabalho nesta área também, tá? Então estamos trazendo na live temas para reflexões, mas acima de tudo que possa conduzi-los a uma mudança de pensamento, de comportamento, de atitudes, para a superação dos desafios que a vida apresenta a cada um de nós, a todos os instantes, a todos os momentos, que tem o objetivo fazer-nos crescer, né? Nos desenvolver nos diversos âmbitos da vida, seja ele intelectual, seja ele moral, seja ele espiritual. Uma boa noite a todos, vão aí se acomodando para que a gente possa iniciar a nossa live com toda alegria, todo prazer. É sempre bom estar com vocês. E vocês podem colocar aí comentários, podem fazer perguntas, tá bom? No caso do Instagram, nós temos no máximo o tempo de 1 hora, então nós vamos nos programar para que a gente possa fazer a live dentro desse horário, tá? Então sejam bem-vindos novamente. Vamos iniciar a nossa live com o tema, né, da noite de hoje, que nós vamos abordar sobre como desenvolver um modelo mental de sucesso. Eu fiz algumas enquetes, né, perguntando se sabiam o que é um modelo mental, né? Alguns disseram que sim, outros disseram que não, mas a grande maioria, ou pelo menos 100%, disseram que desejam aprender a desenvolver este modelo mental de sucesso. Então, é o tema que nós vamos abordar na noite de hoje. Espero que seja algo que agregue em vocês conhecimento, aprendizados, experiências que auxiliem na condução da vida de cada um de vocês. E aí nós iniciaremos pensando nisso. Para falarmos de modelo mental de sucesso, nós precisamos falar sobre sucesso. E o que é sucesso para vocês? O que é que vocês imaginam ser sucesso? Porque cada um de nós tem uma percepção diferente das coisas. Cada um vê o sucesso de uma forma diferente. Então, para vocês, na realidade, o que é o sucesso? É uma reflexão interessante para vocês poderem compreender que atitudes mentais que nós vamos abordar na noite de hoje, né? Quais atitudes precisam ser desenvolvidas em seus comportamentos, qual pensamentos ou mentalidades, né, precisam ser desenvolvidas para que haja o sucesso. Aí eu achei interessante, eu lendo um livro do Tony Robbins, ele é coach de crescimento pessoal também, né? Muito bem, o pessoal está chegando aí, boa noite, sejam bem-vindos, tá? E a gente está fazendo a nossa abordagem sobre o tema como desenvolver um modelo mental de sucesso, tá bom? Então, iniciamos falando do que é sucesso, né, na definição de cada um, mas eu vou trazer aqui uma definição do Tony Robbins, que, como eu falei, ele é coach de crescimento pessoal. Ele tem um livro interessante chamado Poder Sem Limites.
E ele define o sucesso como um processo contínuo do esforço para tornar-se maior. Eu acho que isso, do modo geral, independente daquilo que a gente acredite que seja sucesso em nossas vidas, né? Eu acho que isso resume, é justamente nos tornar pessoas maiores, crescermos, né? Nos desenvolvermos nos diversos âmbitos. Este é o objetivo. E observem que na definição dele não fala em comparação com o outro, em ser maior em relação a nós, no nosso crescimento pessoal, no nosso desenvolvimento nas diversas áreas, né? Então, o sucesso é algo individual, é algo interior, né? E precisa ser a cada dia medido, mas em comparação a nós mesmos, tá? Porque a gente vive numa sociedade que exige da nossa parte muita competição com as outras pessoas. A gente mostrar que somos melhores do que os outros, mas não é o propósito. Nós estamos aqui nos desenvolvendo, a gente vai abordar muito sobre isso, tá? Então a gente precisa fazer uma análise do nosso desenvolvimento, do nosso aprimoramento a partir de nós mesmos, analisando o nosso passado e o que vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Quem éramos nós e quem somos nós na atualidade, mas também tendo como base o que desejamos ser. Então, daí, ser necessário a gente analisar quem somos, ou seja, o nosso ser real, e buscarmos os meios, os caminhos, as estratégias para se transformar no ser que desejamos ser, ou seja, o nosso ser ideal. E para isso é importante esta mudança de mentalidade, da nossa forma de pensar. Por isso, a gente trazer esse tema modelo mental. Mas antes de nós adentrarmos, nós gostaríamos de citar um livro muito interessante de uma psicóloga e pesquisadora chamada Carol Dweck. O nome do livro é Mindset. É uma palavrinha em inglês, tá certo? Mas só para fazer uma tradução bem rapidinha, mind é mente, set é direção. Então, nós podemos definir como mindset o modelo mental, que é o tema da noite de hoje, é o tema da live que estamos abordando hoje, né? E, na realidade, um modelo mental, o mindset, é a forma como nós pensamos. É a maneira como cada pessoa pensa. Porque nós pensamos de formas diferentes. Tá? Na live passada, eu comentei sobre isso. Nós interpretamos o mundo de formas diferentes. Nós não vemos o mundo de uma forma igual. Por quê? Nós temos como base a nossa formação. A educação de berço, né, aquela que nós recebemos, seja dos nossos pais, dos nossos tutores, daqueles que nos criaram, nos deram uma formação, uma educação, as experiências pelas quais nós passamos, que desencadearam em nós crenças, porque tudo que a gente passa, nós fazemos interpretações, e estas interpretações desencadeiam significados. E esses significados se transformam em crenças. E o que são crenças? São, na realidade, as nossas verdades. A Adriana comenta aí, sucesso e harmonia entre corpo, mente e espírito. E realmente é isso, né? Nós somos um ser integral, nós não somos somente esse ser biológico, né? Pelos estudos feitos pelas diversas ciências e filosofias, hoje nós somos definidos como um ser biopsico-emocional e histórico-social. Olha a complexidade que é nós, seres humanos, né? Nós somos de uma complexidade muito grande e por isso nós vemos, interpretamos o mundo de uma forma diferente e daí pensamos de uma forma diferente. E aí construímos algo que nós chamamos modelo mental, ou como a Carol Dweck colocou em seu livro Mindset. E a Carol, né, Dweck,
ela define dois tipos de modelos mentais, dois tipos de mindset, que é interessante as nossas reflexões e observem que tipo de modelo mental vocês possuem, né? Então ela define como um modelo mental fixo e um modelo mental de crescimento, tá? Então vamos definir cada um desse modelo mental, desse mindset que nós possuímos. No modelo mental fixo, nós entendemos que já nascemos prontos, tá? Então já nascemos os seres inteligentes, já possuidores de competências, de aptidões, habilidades e capacidades, e não temos mais o que desenvolver, tá? Isso ocorre muito na escola, quando um aluno tira uma nota boa, né? Tira uma nota 10, aí os professores começam a elogiar, dizendo, esse menino é inteligente. Os pais fazem a mesma coisa, né? Começam a definir aquele ser como um ser inteligente, porque ele tirou uma nota boa ou várias notas boas. Mas também tem um modelo mental, né? O mindset fixo para coisas negativas. Então, muitas das vezes a gente se acha incompetente, não sabe fazer as coisas, incapaz. E ainda colocamos aqueles termos pejorativos como burro, né? Definimos a pessoa que é incompetente ou é definido como uma pessoa incompetente como burro. E aquela pessoa começa por tirar notas ruins na escola, por exemplo, ele é definido como uma pessoa que não sabe, que é incapaz, né, de aprender, de desenvolver capacidades, competências, talentos. Mas tem um mindset de crescimento. O mindset de crescimento, o modelo mental de crescimento, é aquele que acredita que nós estamos aqui nos desenvolvendo, justamente aprendendo. Seja através da cognição, ou seja, a interpretação que a gente faz do mundo através dos nossos 5 sentidos, vão desenvolvendo em nós intelectos, conhecimentos, aprendizados, experiências, habilidades e aptidões, tá? Seja através da nossa dedicação aos estudos, enfim, nós estamos aqui nos desenvolvendo. Então vamos observar a criança, né? Criança, quando nasce, ela não sabe praticamente nada. Basicamente, o que ela sabe fazer é chorar. E ela sabe que através do choro, ela entra em contato com o mundo externo e com as pessoas que estão no seu derredor. Então, quando ela está com fome, ela chora. Quando ela está sentindo uma dor, ela chora. Quando ela faz xixi, faz cocô, ela chora. Porque sabe que alguém vai se aproximar para tomar as providências necessárias. Mas com o passar do tempo, ela vai se desenvolvendo, vai aprendendo a falar, né? Começa a falar papai, começa a falar mamãe, titia, algumas palavras básicas, aprende a se movimentar, daqui a pouco ela está engatinhando, daqui a pouco ela está verbalizando, dizendo o que sente, o que pensa, daqui a pouco ela está caminhando, ou seja, ela vai se desenvolvendo, tanto cognitivamente como o desenvolvimento motor, tá? E começa a interagir com o mundo. E observem que a criança, ela não tem medo de errar, ela não tem medo de cair. Quando ela cai, ela levanta, né? E tenta novamente. Ela é persistente naquilo que deseja, naquilo que quer, né? Só que nós, adultos, é que vamos tolhendo na criança estas competências que ela possui. E começamos a criar rótulos na criança, né? O Carl Gustav Jung, psicanalista, ele chama isso de estereótipos, tá? Ou seja, rótulos. A gente começa a dizer que a criança, você não sabe, você é burra, você é incapaz, você é incompetente, você não merece, e a criança vai acreditando ser aqueles rótulos que colocam. E aí passa a ter um modelo mental fixo. Então a gente nasce com um modelo mental de crescimento e com o passar do tempo nós vamos desenvolvendo esse modelo mental fixo por uma influência dos adultos,
daquelas pessoas que nos acompanham, né? Que entendem que a gente tem que ser de acordo com o que elas querem que a gente seja. E nós estamos aqui todos no processo de desenvolvimento. Então, a Carol Dweck, ela fala o seguinte, ó. No caso do mindset fixo, modelo mental fixo, ela fala o seguinte, que a pessoa que tem um mindset fixo crê que inteligência e habilidade são natos da própria pessoa. Aquilo que nós já falamos. A pessoa já nasce inteligente, né? Já nasce com as competências. Mas só que o de modelo mental de crescimento, mindset de crescimento, ele fala, crê no desenvolvimento da inteligência e das habilidades. Tá? Então, a pessoa que está nesta vibe, né? Os jovens falam muito sobre isso, nesse modelo mental de crescimento, ele acredita que ele está em desenvolvimento. Todos nós estamos aqui neste processo de aprendizado, de melhoramento e desvencilhamento de algumas imperfeições que nós carregamos, que fazem parte de nós, mas também que fazem parte do processo de desenvolvimento nosso. A pessoa de mindset fixo tem dificuldade em ver as próprias limitações, né? Tem dificuldade de ver que o ser humano tem limites e por saber disso é que ele vai, na realidade, se desenvolvendo. Se eu tenho conhecimento dos meus limites, o meu papel é desenvolver habilidades, conhecimentos, né, que favoreçam eu superar esse limite que eu tenho, que é o pensamento de quem tem um mindset de crescimento. Busca aprendizado para superar as limitações. Então, nós precisamos desenvolver. Para isso é que existe o estudo, para isso é que existe a nossa capacidade de adquirir conhecimento. Tá? Então, hoje nós temos uma gama de conhecimento que está aí disponibilizado, seja na internet, seja nas livrarias. Então, a gente pode agregar esse conhecimento através de quê? De dedicação, de empenho, de força de vontade, né? Quem tem um mindset fixo, modelo mental fixo, evita desafios por medo de revelar fraquezas, né? Tem medo da vulnerabilidade, de mostrar as suas fraquezas. Só que nós somos seres imperfeitos e todos nós possuímos fraquezas que precisam ser melhoradas. Eu não chamo isso de pontos negativos, eu chamo isso de pontos a serem melhorados nos seres humanos, que é o que tem o mindset de crescimento. Ele já pensa, abraça desafios e encara falhas como aprendizado. Olha que coisa interessante. O erro, ele faz parte do nosso processo de aprendizado, porque nós somos seres ignorantes. E quando eu falo o termo ignorância, é no sentido de desconhecimento. Porque comumente a gente chama de ignorante aquela pessoa meio bruta, aquela pessoa que trata as pessoas com violência, com desequilíbrio, mas não. Tá? Nós somos pessoas que estamos desenvolvendo o aprendizado desde o nascedouro, desde que a gente vem ao mundo. Então, olha a importância do papel dos pais e dos educadores para auxiliar na formação desse ser, né? Então, o que deve ser observado no ser humano não é se ele é inteligente ou não, mas, e principalmente, se ele é esforçado, se ele se dedica, se ele se empenha, porque é dessa maneira que a gente vai se desenvolvendo, gente. Em programação neurolinguística, há um dos pressupostos que diz o seguinte: tudo aquilo que o outro pode aprender, eu também posso. Tudo, gente. Qualquer coisa que vocês queiram aprender, e independe, olha um detalhe interessante, da idade. Tá? É porque criaram um conceito equivocado que as pessoas mais velhas, em especial os aposentados, eles não têm mais capacidade de aprender. Mas quantas pessoas, né, que existem aí, que estão aí
fazendo faculdade, eu conheci uma senhora de 90 anos, tá? E fazendo faculdade de assistência social. E afirmou que quando concluir a faculdade, vai exercer a profissão, tá? Então é o quê? É você desejar fazer e vai lá e faz. Então você pode estar com 90 anos, o Oscar Niemeyer, com 102 anos, ele ainda fazia projetos arquitetônicos, né? Então vejam como isso só depende o quê? Do que está na cabeça da gente, tem, né? Do modelo mental que a gente carrega intimamente. Então a gente pode aprender o que desejarmos, desenvolvermos qualquer habilidade que assim quisermos, tá? Então lá no modelo mental, no mindset fixo, né? Não crê que desafios podem gerar mudanças. Então, as pessoas têm medo de enfrentar os desafios da vida. E olha um detalhe interessante, todos nós, diariamente, e eu gosto de usar uma palavrinha chamada diuturnamente, ou seja, constantemente, nós estamos enfrentando desafios na vida, né? Todos os dias nós estamos tendo que aprender algo diferente, novo. Esta pandemia, por exemplo, fez com que nós mudássemos atitudes, comportamentos, né? Nós estamos aqui tendo uma live justamente por causa disso, né? Porque antes a gente tinha que fazer convite, fazer uma palestra em público, alugar um determinado local, mas com a questão da pandemia, a forma que nós tivemos de melhor nos comunicar fez com que aprimorasse esta ligação entre nós, tá? Então são desafios de crescimento, de desenvolvimento, de melhoramento. Então todos os dias nós estamos sendo desafiados. Só que nós temos medo de mudar. Eu falei isso na live anterior, tá? Nós perdemos o direcionamento, tá? E temos medo de mudar porque estamos em algo que chamamos zona de conforto. E o que é a zona de conforto? É saber o que está no nosso derredor e acreditar equivocadamente, vale ressaltar isso, que estamos tendo controle de tudo. Mas nós não estamos tendo controle de tudo. Nós só temos controle de nós mesmos, internamente. Nossas emoções, nossos pensamentos, estes sim, ou pelo menos deveríamos ter. E é isso que eu quero na noite de hoje, conduzir vocês a refletirem, tá certo? Então, no mindset de crescimento, vê o esforço como caminho para a excelência, gente. Observem vocês no passado e observem vocês agora. Quanto desenvolvimento vocês tiveram em todos os âmbitos, seja ele motor, né, de se locomover, de ir correr, de andar, enfim, de movimentar os braços, de fazer alguma coisa, né, com o corpo físico, de uma forma corporal e sinestésica, mas também intelectualmente. Quantas mudanças nós tivemos, quantos conhecimentos agregados, e psicologicamente, moralmente e emocionalmente, quantas mudanças nós tivemos ao longo do tempo. A nossa forma de ver o mundo, de encarar os problemas, as situações, os desafios, foram mudando ao longo do tempo, porque nós mudamos, nós nos transformamos, nós não somos os mesmos. Biologicamente, nós mudamos totalmente a cada 7 anos. A cada 7 anos, nós não temos as mesmas células que nós tínhamos quando nós nascemos. Então, 7, 14, 21 e assim sucessivamente. Então, observe vocês quanto vocês mudaram ao longo do tempo, em todos os âmbitos, como nós falamos anteriormente. Mas também, olha, o mindset fixo, olha, ele encara problemas sem esperança em resolver. Então, vê nos desafios da vida problemas insolúveis, e aí começa a sofrer, começa a entrar em estados de ansiedade, né? Hoje está sendo tão comum algo chamado transtorno de ansiedade, né? As pessoas estão tão ansiosas porque nós construímos uma ideia de imediatismo.
Nós queremos que as coisas aconteçam agora, né? Nós estamos na era do online, né? Ninguém quer estar de forma alguma offline, né? Então, cria-se ansiedade, porque a gente já quer o resultado das coisas, né? Só que, na realidade, nós estamos aqui, voltamos a falar em desenvolvimento, em aprendizado, em crescimento, em melhoramento contínuo, tá? Vocês estão fazendo colocações aí, eu estou vendo por alto, né? Sobre a questão da idade, né? A Josélia, a pessoa só fica velha quando a mente não renova, mas quando estamos com projetos, pensamentos renováveis, seremos jovens. É isso aí, Josélia, parabéns pela colocação. Tá aqui, ó, na cabeça, gente, tá aqui. É a gente se sentir útil, por isso a gente precisa estar contínuo e constantemente estudando, aprendendo, adquirindo conhecimentos, porque quanto mais velha a pessoa, mais ele detém algo que a gente chama experiência e maturidade. Nós observamos que entre os indígenas, né, por exemplo, eles escolhem como o cacique, aquele que vai coordenar o grupo, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente, uma pessoa que detém mais conhecimentos, porque ele teve situações vivenciadas ao longo do tempo que favoreceu a condição de maturidade, o conhecimento intelectual, de experiências que ele detém na atualidade. Nós, costumeiramente, fazemos o quê? Nós escolhemos pessoas pelos títulos que essa pessoa carrega, né? Então, se ele é universitário, se tem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, é um PhD em alguma coisa, é essa pessoa que é escolhida. Mas nós nos esquecemos que todos nós desenvolvemos conhecimentos e aprendizados. E tem pessoas, né, que não cursaram a faculdade, que detêm um conhecimento incrível sobre determinadas áreas. Só que nós, que estamos valorizando muito mais os títulos do que o ser, acabamos excluindo ou colocando essas pessoas em segundo ou terceiro plano, né? Mas como estávamos a falar, né, no mindset de crescimento, enfrenta, ou a pessoa que tem um mindset de crescimento, um modelo mental de crescimento, enfrenta os problemas com entusiasmo e otimismo, tá? Porque ele sabe que tem capacidade. E nós estamos aqui num processo de tentativa e erro, gente. Nós vamos tentar, vamos errar, vamos tentar novamente, vamos errar, vamos tentar a terceira vez, vamos até aprender, até saber como é que faz. Olha, todo o conhecimento que foi trazido até a nossa atualidade, no passado, as pessoas passaram por esse processo, né? Então eles passaram por dificuldades, eles passaram por problemas, eles erraram muitas vezes, mas aprenderam e passaram essa experiência para nós. E nós estamos aqui também para dar continuidade a esse processo de crescimento para a nova geração que está indo aí, né? Ou seja, nós estamos caminhando, tropeçando, caindo, nos machucando, levantando, mas sabendo que aquele caminho que nós escolhemos anteriormente não é o certo. Então vamos seguir outro caminho. Algo que é interessante para as nossas reflexões na live de hoje é que não existe a palavra fracasso. Não existe, tá? Tá lá no dicionário, diz que são aquelas pessoas que não alcançam aquilo que desejam, né? Que acabam errando os caminhos escolhidos. Mas o que existe na realidade, coloquem isso na mente, é resultado. Ou seja, tudo que nós fazemos, geramos um resultado, mas muitas das vezes este resultado não é o esperado. Aí é que se torna algo diferente. O resultado que não é o esperado. Se o resultado não foi o esperado, é porque os caminhos e as estratégias escolhidas não foram as acertadas. Então tem que mudar. Vamos pegar o exemplo de fazer um bolo, tá?
É muito importante isso. A gente precisa ter os ingredientes do bolo e colocar as dosagens corretas. E numa ordem correta. Isso nós chamamos de sintaxe. Se a gente observar no termo sintaxe gramatical, é a organização das palavras. Ou seja, eu estou falando para vocês, eu estou verbalizando o meu conhecimento de uma forma ordenada para que vocês entendam. Se eu pegasse essas mesmas palavras e colocasse em ordens diferentes, vocês não entenderiam. Vamos pegar outro exemplo, vamos pegar no número de telefone. Se eu disser o número do meu celular para vocês e vocês não discarem na mesma ordem que eu disse, vocês não vão conseguir falar comigo. Então a mesma coisa acontece naquilo que realizamos, gente. É a mesma coisa. Vamos pegar a questão do bolo novamente. A gente tem que colocar os ingredientes corretos, a quantidade correta e no momento correto, tá? Para que ele tenha o resultado que a gente espera. Então, se a gente colocar trigo demais, ou colocar fermento de menos, colocar ovo, né, em quantidade que não seja adequada, ou a quantidade de leite também não seja aquela esperada, o resultado do bolo não vai ser aquele que a gente deseja, tá? Só que o detalhe foi interessante. Para aprender a fazer bolo, alguém no passado teve que errar. Colocou ingredientes a mais, ingredientes a menos, na ordem diferente da que é colocada na atualidade, queimava, ou ficava grande demais, ou ficava solado, como diz as nossas mães, até que ele aprendeu a sintaxe, a sequência correta, para que assim pudesse fazer o bolo correto. Então, assim em relação às nossas vidas, tá? Voltamos a falar, não existe fracasso, gente, desconstrua essa ideia. O que existe é aprendizado. Existe o resultado, às vezes não é o resultado que a gente espera, mas a gente aprendeu que aquele caminho não deve ser o caminho que deve ser seguido. Então a gente tem que mudar a rota, tem que mudar as estratégias, os comportamentos. Daí a gente observar que a mudança deve ser algo contínuo nas nossas vidas. Nós precisamos mudar sempre. Mas para isso a gente tem que entender o seguinte: nós temos múltiplas inteligências. Porque criar um conceito equivocado com a questão do QI, do coeficiente de inteligência, né? Que a gente só tem um tipo de inteligência, que é o intelectual. Né? Então, voltamos a falar aquela situação do aluno que tira uma nota ruim. Tirou a nota ruim, esse aluno é burro, é incompetente, não sabe fazer as coisas. E aquele que tira a nota boa, a gente começa a elogiar. Este é inteligente, né? Este é competente. Ambos desenvolvem um modelo mental fixo. Ou seja, aquele que dizem que é burro, que não sabe fazer as coisas, ele acha que não sabe fazer e se acomoda. Eu não tenho competência, né, para desenvolver a minha inteligência, de buscar aquilo que eu quero, se acomoda. O outro, que já é inteligente, se ele já é inteligente, ele não precisa desenvolver mais nada, também se acomoda. E o detalhe, ambos não enfrentam desafios para aprimoramento. O primeiro, porque se acredita já incapaz de fazer. O segundo, que a pessoa que é tida como inteligente, é porque ele tem medo de enfrentar um desafio e ele, entre aspas, fracassar. E as pessoas começarem a desacreditar dele. Ambos se acomodam, tá? Então, na realidade, nós estamos aqui desenvolvendo o nosso intelecto, nos aprimorando moralmente e nos desenvolvendo para aqueles que acreditam na vida além túmulo, a nossa parte espiritual também, estamos em desenvolvimento. Mas nós, pela diversidade, nós também temos múltiplas inteligências, não existe um tipo de inteligência só. Então nós temos aí a inteligência linguística, é aquela pessoa que sabe bem lidar com as palavras,
seja falando, verbalizando, seja escrevendo, né? Então, tem pessoas que escrevem muito bem artigos, né? Aquelas pessoas, redatores de jornais, de revistas, escrevem muito bem, ou aquelas pessoas que têm o dom de falar publicamente, têm o dom da oratória, né? Que cativam, que prendem a atenção das pessoas naquilo que eles falam, naquilo que eles expressam. Então, é uma inteligência linguística. Mas também nós temos a lógico-matemática. Então, existem pessoas que têm uma inteligência mais para a parte racional, da razão, e que sabem lidar melhor com números. Então, pessoas que trabalham, por exemplo, com engenharia, com arquitetura, né? Eles sabem lidar melhor com a parte lógica e a parte matemática, né? Mas nós também temos a espacial. Qual é essa inteligência espacial? É aquela pessoa que tem facilidade em lidar com o mundo tridimensional, o mundo 3D. A gente ouve falar muito isso quando vai assistir o filme no cinema, né? E, não, esse filme é 3D. Então é tridimensional. O que é tridimensional? O que é algo tridimensional? É aquilo que fala sobre altura, largura e espessura. É o mundo tridimensional. E essas pessoas com inteligência espacial, eles têm a capacidade de ver as coisas com maior facilidade, onde está tal coisa, ou isso que é melhor aqui do que ali. Ou então, no caso, vamos citar o exemplo de jogadores. Um jogador de futebol, por exemplo, ele tem uma habilidade espacial muito grande, ele chuta, né, com uma habilidade para alcançar o colega, o companheiro, a bola, para que ele possa driblar e alcançar o gol. Mas também no vôlei, no basquete, enfim, né? Então, estas pessoas têm a capacidade da inteligência espacial. Observe que eu já falei 3, ainda tem mais aí, né? Então, nós temos a inteligência pictórica, que fala sobre a parte da pintura, do desenho, né? Então tem pessoas que têm facilidade em desenhar, em pintar, em criar uma imagem, né? Uma pintura em quadro, quantos quadros lindos, a exemplo de Leonardo da Vinci, né? A Mona Lisa, né? A coisa mais linda do mundo e que tem uma repercussão mundial. Todos conhecem o quadro de Leonardo da Vinci que retrata a Mona Lisa, né? A beleza da Mona Lisa, né? Então, são pessoas que têm uma inteligência pictórica, ou seja, a parte de desenho e pintura. Nós temos a inteligência corporal sinestésica, então é mais relacionada ao corpo, ao tocar, habilidade motora. Então, existem pessoas que conserta um carro, um torneiro mecânico, né? Desmonta e monta um carro, né? A gente pode falar aquelas pessoas que fazem modelagem, né? Fazem estátuas de barro, de cerâmica, também é uma habilidade corporal sinestésica. Aquelas pessoas que sabem dançar também é a parte corporal sinestésica. Então, tudo relacionado ao corpo ou em saber manipular e tocar, né? Então, todas essas profissões, como encanador, eletricista, né, desenvolvem, né, essa inteligência corporal sinestésica. Mas nós temos também a musical, aquelas pessoas que sabem cantar, né, mais relacionado ao som, escutar. Tem pessoas que escutam um som e sabem se é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? E sabem cantar com uma maestria tão grande que nos faz ficar felizes com aquela forma de expressar um poema através da música. É um tipo de inteligência. Mas nós também temos a inteligência interpessoal. O que é interpessoal? É se relacionar com a outra pessoa, conviver com o outro, de entender o outro. É quando nós temos a capacidade de desenvolver empatia, tá? Saber o que é que a outra pessoa está sentindo.
Boa noite para quem está chegando ainda aí, seja bem-vindo à nossa live, tá? Se você não assistiu do início, ou quem não assistiu do início, vai ficar gravado lá no IGTV e vai poder assistir depois, tá bom? Vamos lá, então a questão da inteligência interpessoal, da gente se interagir com o outro, entender, compreender o outro, perceber as suas emoções, seus sentimentos, as suas preocupações, isso é uma inteligência interpessoal. E nós temos a inteligência intrapessoal, que é entender a nós mesmos. Olha que coisa interessante. A gente tem uma facilidade muito em entender o mundo externo, né? Então a gente tem a capacidade de escutar o que está externamente ou ouvir, e a diferença de um para outro é quando a gente escuta, nós estamos prestando atenção no som que está sendo emitido. Quando ouvimos é porque a gente só está somente captando, tá? Mas a gente percebe o que está externamente. O passarinho que canta, um carro que passa, o barulho da sirene de uma ambulância. Mas a gente esquece de ter uma percepção nossa, interior. Em especial quando nós passamos por estados emocionais, que espero desenvolver uma live onde eu fale sobre esse tema. Tá? Quando a gente está triste, está com raiva, está com medo. Eu citei 3 emoções que são tidas como emoções básicas e que as pessoas têm como emoções negativas e que, na realidade, não são negativas de forma alguma. Todas as emoções, elas têm, na realidade, um propósito, um objetivo. A gente só precisa entender o que estas emoções estão querendo dizer a nós. Mas vai ser em outro momento, outra live, nós abordaremos este tema, tá? Então, a inteligência intrapessoal é a percepção de si mesmo. Por que você está como está? Por que das suas preocupações? Por que das suas emoções? Você buscar lidar com isso. Porque a gente aprendendo a lidar com o interpessoal, com os outros, e lidar com a gente mesmo, desenvolve algo que a gente chama inteligência emocional, tá? A gente vai aprender a lidar com, em especial, os desafios, os problemas, as dificuldades, as dores, as desilusões, as decepções da vida, né? Que a gente às vezes tem como algo de ruim nas nossas vidas. Mas observemos que cada situação que a gente vivencia nos proporciona aprendizado. Olha, a gente sai daquela condição inicial que tínhamos, estamos nos aprimorando, aprendendo, crescendo, e é este o objetivo da vida, né? Quando a gente tem essa percepção, nós vamos mudando o nosso modelo mental, a nossa forma de pensar, de encarar, de enfrentar os problemas, e desconstrói aquela ideia de que eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, vou ser sempre assim, que é uma música de Dorival Caymmi, o título da música é Gabriela, né? E um trecho da música fala sobre isso, que é justamente no meio psicanalítico a gente chama Síndrome de Gabriela. A gente precisa desconstruir isso, tá? Todos nós estamos aí em melhoramento. Precisamos definir o que é que sobrepõe ou sobressai em nós, né, em relação a nossas inteligências, né? Que tipo, se nós estamos em desenvolvimento, temos competências, habilidades que podem ser melhoradas ou desenvolvidas, precisamos analisar qual é o nosso tipo de inteligência. E aí nós vamos desenvolver algo que a gente chama habilidades socioemocionais. Olha que legal, que tema interessante. E o que são, na realidade, né, estas habilidades socioemocionais? Então, habilidades socioemocionais é definido como um conjunto de competências para lidar com as emoções e também na convivência e relacionamento com os nossos semelhantes. Olha, então a gente está basicamente falando lá da inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal. Porque nós estamos lidando com as nossas emoções, que são necessárias, são importantes,
A gente se desespera, por exemplo, quando a gente está num estado de tristeza, né? Está triste. Mas a tristeza, só antecipando um pouquinho, ela é introspectiva, gente. É para a gente parar um determinado momento e fazer uma reflexão sobre aquilo que externamente provocou o estado de tristeza que a gente está sentindo. Por que foi provocado isso? Né? O que é que em nós, internamente, precisa ser mudado? A gente não tem como mudar o mundo externo, gente. Mas o mundo fora de nós, ele vai mudar a partir das nossas mudanças pessoais. Tá? Então, se algo nos provocou tristeza, seja um comportamento de alguém, seja uma atitude, seja uma situação, a gente tem que entender por que desencadeou aquele estado emocional. O que aquele estado emocional quer nos ensinar. E isso em relação a tudo, tá? A raiva, o medo e tantas outras emoções que nós carregamos internamente, tá? E isso também é a convivência com as outras pessoas, com os nossos semelhantes, que são seres como nós, que estão num processo de desenvolvimento. Estamos todos, tá? Todos. Aquele que às vezes é arrogante, é prepotente, às vezes é controlador, é ditador, enfim, quantos comportamentos que às vezes as pessoas têm e que nos decepcionam, nos entristece. Mas essas pessoas agem da forma que agem porque elas entendem que o comportamento delas é correto. Ou seja, cada um de nós, do nosso ponto de vista, nós estamos certos. Então, todos estão certos, do seu ponto de vista. À medida que nós interagimos e relacionamos com outras pessoas, nós vamos percebendo outros pontos de vista e vamos fazendo reflexões sobre as nossas crenças. Tá? E nós carregamos algo que chamamos paradigmas. E o que são paradigmas? São, na realidade, um conjunto de crenças que todos nós possuímos. E nós precisamos romper, nós precisamos desconstruir estas crenças, porque muitas verdades, ou a maioria delas, são oriundas de situações que passamos e interpretamos criando significado. E aquele significado é nosso, tá? É nosso, é pessoal, tá? Então precisamos romper estas barreiras para que a gente possa compreender o outro. E aí o que é que acontece? Desenvolvendo as nossas habilidades socioemocionais, o que é que acontece? Nós vamos desenvolver a habilidade de relacionamento. Olha que legal. Nós vamos aprender melhor a conviver com as pessoas, a entender o outro, a compreender porque o outro está tenso, chateado, estressado, preocupado, tá? Porque muitas das vezes, e na maioria das vezes, nós simplesmente criticamos o comportamento dos outros. Só isso. Criticamos, julgamos. Mas eu já disse uma frase aqui de um filósofo grego chamado Protágoras, onde ele diz que o ser humano é a medida de todas as coisas. Ou seja, nós medimos, avaliamos, julgamos os outros baseado em nós. Ou seja, se nós tivéssemos a mesma atitude que a pessoa está tendo, no nosso pensamento, nós teríamos algo de errado internamente em nós, certo? Então, se nós temos algo de errado internamente, é porque nós precisamos nos melhorar, aprimorar, crescer, e é a experiência de vida que vai nos proporcionar este desenvolvimento nos diversos âmbitos. Então a gente vai entender por que o outro erra. Por exemplo, eu falo sobre perdão, né? A gente acha que perdoar é, na realidade, absorver o outro do erro que ele cometeu. E não é. Perdoar, na realidade, é você entender que o outro é tão imperfeito como você. Que o outro erra como você erra. E quando a gente erra, o que é que a gente deseja das outras pessoas? Que elas nos entendam, que elas nos compreendam, que elas nos aceitem, né? Então a gente precisa iniciar esta atitude, porque a gente erra, mas a gente se esforça para que haja um aprendizado. Daí a gente tirar aquela ideia que precisamos carregar nos ombros culpa, remorso,
ressentimento. Não, pelo contrário. Nós fizemos o que fizemos, no momento que fizemos, porque acreditávamos ser a forma mais certa. Tenham isso sempre em mente. Tá? Então, naquele momento que fizemos aquilo, a gente achava que era certo. Depois, a maturidade, o aprendizado, a experiência, a orientação de alguém fez com que a gente revesse posturas e comportamentos. Então, a gente precisa mudar a partir de agora, tá? A partir desse momento é que a gente não pode mais errar. É por isso que os mais velhos, eles falam o seguinte: errar humano. Persistir no erro que é burrice, tá? Por quê? Porque você continua fazendo aquilo que você sabe que o resultado não é o esperado. E a gente quer o quê? O que é que todos nós buscamos, né, em conjunto? Felicidade. Todos nós queremos ser felizes, tá? Então, no relacionamento com o outro, a gente passa a melhor entender porque o outro se comporta da forma como se comporta, tá? Outra coisa que é importantíssimo nessa nosso desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais é a autoconsciência. Temos consciência de nós mesmos, da nossa importância, do nosso valor no mundo. Gente, vocês não sabem o quanto vocês são importantes. Eu tenho uma filhinha de 11 anos e de vez em quando eu chego para ela e falo assim: minha filha, se seu pai não existisse, ele teria que ser inventado. Tá? Por quê? Porque eu me sinto uma pessoa criativa, tá? Eu tenho uma bagagem de conhecimentos, de experiências, de aprendizados, que hoje eu digo que eu estou queimando a minha gordura intelectual, tendo a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos e aprendizados com outras pessoas, entre elas vocês, né? Agora, imagina se eu não existisse no mundo, tá? Então, olha o trabalho de montar um slide desse para compartilhar esses conhecimentos com vocês. Então, se eu não existisse, eu teria que ser criado. Então, é este o conceito que a gente tem que ter de nós mesmos, nosso valor, nossa importância. Olha, autoconsciência, ter consciência de que nós somos agentes de mudança nesse mundo e que precisamos construir a nossa história e deixar o nosso legado. Plantar sementes que auxiliam pessoas no crescimento. Essas sementes vão se transformar em árvores frondosas que terão boas sombras e bons frutos aos viajores que virão depois. Imagina o conhecimento que nós vamos legar, as experiências e aprendizados que vamos deixar para o mundo. Quantos serão beneficiados com isso? Tá? E daí a gente ter a nossa consciência social. Tendo consciência da nossa importância, nós vamos ter consciência do que precisamos realizar para tornar o mundo melhor. Porque é fácil, muito fácil, estarmos a reclamar das coisas que aí acontecem, dos problemas, né? Da questão que hoje está sendo algo muito falado, corrupção, desonestidade. Mas nós, o que estamos fazendo para mudar isso em nossas condutas, em nossos comportamentos, no nosso senso de justiça, de lutar pelos direitos nossos e daquelas pessoas que estão em nosso redor, de fazer tudo o que possa contribuir para que a sociedade viva em harmonia, em equilíbrio e em paz. E isso depende de nós, né? Lembram da história do bem-te-vi, né? Que na floresta pegando fogo, o bem-te-vi com aquele bico bem fininho ia pegando a água e jogando lá para apagar o incêndio. E uma onça disse: olha, tá vendo que não vai resolver o problema? Bem-te-vi olhou para ele e disse: pode até não resolver, mas eu estou fazendo a minha parte. E é isso que a gente tem que ter em mente. Cada um fazendo a sua parte. Não é criticando o outro, a forma de pensar, de agir, de se comportar, porque o outro ele tem uma visão, às vezes, distorcida, equivocada e precisa, acima de tudo, de exemplos. E nós podemos ser este exemplo que o mundo e a sociedade precisa. Autogestão, a gente gerir as nossas vidas, tá? Lembra que a gente falou sobre o homem integral, né? Corpo, mente e espírito. Então, a gente cuidar da nossa integralidade. A gente tem que
cuidar da nossa parte intelectual. É importante estudar, ler, adquirir conhecimentos, aprendizados, mas cuidar do nosso corpo, fazer exercícios físicos, pedalar, né? Ir para a academia, fazer caminhadas, enfim, precisa uma boa alimentação, também de fundamental importância, mas também a nossa parte espiritual, né? Uma oração, independente da religião que a gente siga, o nosso momento de meditação, de viajar internamente em nós mesmos, para tentar entender em nós o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser transformado, tá? Então, a gente precisa gerir o nosso tempo, aquela ideia, a gente tem uma síndrome de escassez, de falta de tempo. A gente fala, o tempo teria que ter mais de 24 horas. É porque a gente não aprendeu a gerir. Tem tempo para tudo, tá? Tem um tempo para acordar, tem um tempo para meditar, tem um tempo para se alimentar, tem um tempo para trabalhar, tem um tempo para estudar, para estar com os filhos, com as pessoas que a gente ama, para cuidar de nós. É só a gente gerir, cuidar, programar, planejar acima de tudo, né? E, por último, tomada de decisão responsável. Todas as tomadas de decisões que a gente faz criam resultados. Lembra que a gente falou que não existe o fracasso, existe o resultado. Então, são as nossas tomadas de decisões, são as nossas escolhas. Nunca, nunca em nossas vidas nós vamos deixar de escolher. Nunca, tá? Aí alguém pode até dizer aí, mas se eu não escolher nada, isso já foi uma escolha, tá? Então sempre nós vamos escolher. Então a gente tem que analisar que todas as escolhas que fizermos vai ter o lado bom e vai ter o lado ruim, tá certo? E nós temos que ponderar se o lado bom vai ser melhor do que o lado ruim. E que nessas escolhas, nessas decisões que nós tomarmos, a gente tenha sempre como propósito e como base os nossos princípios e valores, tá? Então, nós carregamos em nós esses princípios éticos e morais e que têm que ser aplicados em nossas vidas. Sempre a gente tem que analisar o que eu estou fazendo está de acordo aos meus valores e princípios éticos e morais, porque o que o outro interpretar, o que o outro disser, o que o outro julgar, é problema dele. Se a gente tem a consciência, a gente precisa ter a consciência de que nós estamos pautando e seguindo por caminhos que favoreçam as condições necessárias ao nosso desenvolvimento, crescimento, mas, consequentemente, contribuir para tornar o mundo maior e melhor. E daí a gente vai ter a capacidade de desenvolver realmente este modelo mental de sucesso. É evidente que tudo que eu falei para vocês foram meras pinceladas, gente. Meras pinceladas. É claro que isso aí seria o quê? Um curso, um seminário para a gente. Quem sabe a gente cria aí um seminário ou um curso que a gente possa adentrar, né, de melhor maneira sobre, ou nos aprofundar, né, mais nesses temas que nós abordamos. Mas pelo menos conduziu a cada um de vocês a reflexão. O processo terapêutico também é de fundamental importância para que possa auxiliar vocês a terem uma amplitude sobre vocês mesmos, sobre o modelo mental que você carrega hoje e procurar desconstruir algumas crenças limitantes e bloqueadoras que possui para desenvolver este modelo mental de sucesso. Então, o sucesso depende de cada um de vocês, de crescerem, de serem maiores, né? Só depende de acreditar no potencial que vocês possuem, nos instrumentos interiores que carregam, em suas habilidades, competências, talentos, aptidões que todos nós possuímos e aquelas que não possuímos podemos desenvolver. Mas só depende de vocês prosseguirem nesta caminhada e nessa jornada de desenvolvimento e crescimento contínuo e constante, que é o propósito de todos nós. Quero agradecer assim imensamente pela oportunidade de estar compartilhando este conhecimento com vocês
Espero que tenha auxiliado as suas reflexões, tá? Que vocês comecem a rever determinadas condutas, comportamentos, atitudes, posturas, pensamentos que carregam em sua mente, porque nós não somos os nossos pensamentos. Nós precisamos administrar esses pensamentos. É necessário e dar um direcionamento a eles que nos favoreçam esse melhoramento contínuo. Ou seja, o sucesso é sermos maiores a cada dia. Então, faça uma comparação diária. Eu sempre falo que, no caso, o sucesso não é você estar nas mídias, né? Não é você ser uma pessoa que é conhecida em todos os lugares, mas, acima de tudo, é ser uma pessoa importante. E o que é ser importante? É aquela que faz a diferença. É aquela onde está, ela é um farol, é uma luz, é uma bússola que auxilia na caminhada e na transformação de todas as pessoas. Então, esse, na realidade, é o verdadeiro sucesso. É você ser alguém que possa mudar o seu meio social, o mundo, as pessoas, tornando-o bem melhor. Então, carreguem no íntimo e na mente esse modelo mental de sucesso. E poderão sempre contar comigo, tá? Um abraço forte, um desejo de uma ótima sexta-feira, de um final de semana pleno de paz, de alegria, de saúde, que estejam com pessoas que lhes façam felizes, mas, acima de tudo, que vocês façam felizes as pessoas que estejam ao lado de vocês, tá? Muito obrigado, viu? Tudo de bom sempre. A live vai ficar gravada, vocês podem compartilhar com outras pessoas, assistir no momento que quiserem, e nós teremos uma nova live em outro momento que eu vou divulgar para vocês e vão ver que tema nós vamos abordar. Se vocês quiserem mandar para mim sugestões de temas, eu agradeço assim imensamente, tá? Tchau, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Muita paz, muita alegria e saúde para todos. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Tchau.